Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esta é a primeira parte do Farol de hoje, dia 19 de setembro de 2016, segunda-feira, então iniciando mais uma semana. Nessa primeira parte do Farol, que é aberta, ela fica disponível no YouTube, a gente fala sobre o gráfico do índice Bovespa, o futuro do índice Bovespa, os índices americanos, o Dow Jones, S&P, o dólar, e também a gente dá uma passadinha rápida pelos contratos de juro. Na parte 2 do Farol, que é fechada para assinantes da LS Análise, a gente aborda os demais papéis, né, as ações, a gente fala aí dos enquadramentos e as recomendações que a gente tem para o dia de hoje. Bom, vamos lá, vamos começar pelo gráfico do índice Bovespa. Hoje um dia de alta, uma alta de 0,47%, que apesar de ser então um pregão de alta, nos dá uma mensagem de fraqueza. Por quê? Porque se a gente for olhar o candle de hoje, a gente tem um candle que deixa uma sombra superior significativa, fecha com um corpo pequeno, e isso acontece por conta do teste daquela linha, né, de resistência, que já foi resistência, já foi suporte, agora volta essa resistência por volta dos 57.700 pontos. Então a gente tem uma expectativa baixista para o índice, para o mercado em geral, desde da sexta-feira retrasada, né, lá no dia 9, que a gente teve uma queda bem importante, não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos em especial. O mercado seguiu em queda nos 2 dias seguintes, né, e desde então vem fazendo aí um movimento de respiro. Eu já abordei isso em detalhe nos últimos faróis, acho que no farol de sexta-feira eu deixei isso bem detalhado, então convido vocês que não assistiram o farol de sexta-feira a dar uma olhadinha. Aqui eu vou tentar passar um pouco mais rápido para não abusar muito tempo de vocês. Mas basicamente, havia uma tendência de alta e com este movimento de queda, essa tendência de alta foi quebrada, porque a gente não tem mais fundos ascendentes. Então a gente entrou, na verdade, numa tendência indefinida por expansão, tá? E esse é um dos estágios possíveis para uma reversão para uma tendência de baixa. Tá? Um movimento sem pivô, ou seja, sem um zigue-zague descendente, não vai muito longe. Então era esperado que esse movimento de queda não fosse muito longe mesmo. Então no dia 14, o mercado ofereceu aqui uma pequena reação altista que não sugere força, não, pelo contrário, sugere fraqueza, mas aparecendo onde aparecia, em cima da LTA, que a gente extrai, né, de todo o movimento de alta desde lá do fundo de janeiro, era um ponto bem provável para a gente ter aí algum movimento de alta. Foi o que a gente falou, foi que por hora aconteceu. E o mercado, com esse movimento de alta, e principalmente, né, a movimentação de sexta-feira, nos mostra que essa zona aqui do fundo anterior e da média móvel de 9 exponencial, que eu gosto de usar, que é essa média móvel em fúcsia, né, ou rosa, né, está servindo de resistência. Tá? Então o sinal de sexta-feira já foi baixista, né? A gente esperava pela perda da mínima da sexta-feira no pregão de hoje, confirmando então o que? Um cenário de topo mais baixo que o topo anterior e mercado talvez acelerando. Tá? Mas o mercado abriu em alta, desenvolveu um movimento de alta, em alguns papéis até com Monster Gap na abertura. Né? Só que tinha um detalhe, né? O pregão de hoje tinha o volume projetado bastante baixo, desde a abertura, inclusive, que é um horário em que esse indicador, volume projetado que a gente tira aqui dessa ferramenta, o Profit Chart, que eu estou mostrando para vocês, que não tem como mostrar agora, porque é uma coisa que tem que acontecer no pregão, tá? Geralmente está mais alto do que a realidade, do que se verifica no fechamento. Tá? E o volume projetado estava bem baixo, então a impressão que dava é que a gente tinha sim um movimento de alta, mas provavelmente restrito ao intradiário, que não iria se sustentar muito. E no final das contas foi basicamente o que a gente teve. O mercado devolveu boa parte da alta e fecha num candle feio. Então parece que o mercado está preparando o terreno para acelerar para baixo, e acelerando para baixo, rompendo, tá, esse fundo aqui da terça-feira passada, né, a gente vai ter um pivô de baixo. Tá? E um pivô de baixa, então, coloca o nosso mercado em tendência de baixa de novo, e isso pode levar a um movimento mais amplo de correção, que poderia, num cenário mais forte, né, trazer o mercado
até para o fundo de junho, lá por volta dos 48 mil pontos. Tá? Antes disso, no curtíssimo prazo, existem alguns pontos aqui que são relevantes. Nós temos um primeiro patamar de suporte nos 56 mil pontos, que é no início desse canalzinho de alta que foi rompido para baixo. Então aqui nós temos um ponto razoavelmente relevante, né, por volta dos 56 mil pontos. Perdendo esse patamar, apesar da retração de 0,382 estar em 55.276, né, considerando esse ciclo de alta, acredito que o mercado daí venha buscar essa zona aqui, no topo de abril, em 54.400 pontos. Tá? Abaixo dessa região, daí a gente tem um novo alvo por volta dessa região aqui, daí os alvos já ficam mais complicados de serem analisados. Tá? A gente vai ter que ver como é que vai ser a evolução no preço e no tempo, caso o mercado venha até esses pontos. Mas o ponto mais forte realmente de suporte seria, né, essa zona de fundos aqui. A primeira zona mais forte é este topo aqui, que eu acho que o mercado teria facilidade de chegar, e depois aqui. Entendo que se o mercado chegar aqui, ele vai chegar num pivô de baixa, rompendo a LTA desse ciclo de alta que a gente teve ao longo desse ano de 2016. Então eu acho que o mercado iria além, tá? Iria além no movimento corretivo, então eu me arrisco a dizer que os 48 mil pontos seria uma aposta bem razoável. Bem razoável. Mas projeção é sempre um chute, tá? É sempre um chute. No gráfico semanal, né, já fica mais claro para nós a marcação de um topo nessa periodicidade, né, esses topos que o índice no semanal costuma fazer, que são um pouco mais amplos, né, e a gente já tem o mercado sugerindo o rompimento da média móvel de 9. Isso dependeria da perda da semana passada, que seria o rompimento do pivô de baixo no gráfico diário, e daí nesse caso a média móvel de 21 períodos do semanal está mais ou menos na região do topo anterior, que seria aqueles 54 mil pontos. Tá? Então no semanal também abre espaço para uma correção, e inicialmente ela não afetaria em nada a tendência primária de alta que foi estabelecida a partir do começo de julho. Ok? Isso aqui ainda é um pivô de alta e uma correção não vai mudar isso. Certo? Bom, então há uma expectativa mais baixista para o mercado. Eu acho que vale a pena eu dar uma bagunçada, como sempre, olhar o mercado americano. Tá? O mercado americano é a matriz, na minha opinião. E o mercado americano deu um sinal bem baixista ao fazer um pivô de baixa aqui, ó, zigue-zague descendente, e romper então o que era o topo histórico. Tá? Então o mercado rompeu com bastante força. Tá? E desde então vem fazendo um movimento de correção. Tudo isso aqui, ó, desde esse candle branco, é uma tentativa de repique, que não ganha força. O mercado está contraindo. Uma contração, tá, geralmente se resolve na direção do movimento prévio, que nesse caso de baixa. Aqui a gente tem um pivô, rompimento, mercado respirando, a média móvel de 9 vem sendo tocada. Provavelmente logo a gente vai ter retomado o movimento de queda. E o sinal mais forte de queda no mercado americano, a partir de agora, seria o rompimento, um fechamento, né, abaixo dessas mínimas aqui. Esse é o gráfico do índice Dow Jones. O S&P, aqui é o gráfico futuro mini do S&P 500. Então a gente também teve o rompimento de um pivô, uma barra muito forte de queda. Desde então um movimento de contração nos preços. Tu vê aqui tipo um triângulozinho simétrico que provavelmente vai ser definido, vai se resolver para baixo. A gente não tem certeza, mas eu acho que essa é a melhor aposta. E rompendo essa região aqui, o mercado deve iniciar um processo de correção mais longo, que eu veria bom potencial em chegar na média móvel de 200 e talvez até no fundo de junho, que seria um fundo equiparável ao também nosso fundo aqui de junho. Okay? Então o mercado americano está dentro de um cenário bem baixista. Tá? Então isso, acho que o mercado brasileiro e o americano estão nessa. Na verdade, falta o mercado brasileiro se alinhar numa tendência de baixa. Tá? A gente não está numa tendência de baixa ainda, a gente está numa tendência indefinida, né, onde o viés era de alta e rapidamente está virando para baixo. Vamos olhar o gráfico do futuro, o WinV16, esse futuro é o mini, vencimento atual. Então, a gente perdeu uma zona de suporte bem importante aqui, né, nessa linha vermelha de baixo, e desde então o mercado, depois de ter rompido essa linha, vem fazendo um movimento lateral que parece o quê? Um processo mais complexo de pullback. E a gente já tem um tempo bastante razoável aí de correção, tá? Correção de tentativa de alta que o mercado não ganha força.
Tá? A média móvel de 9 provavelmente vai ser o que vai guiar o preço. Ela já vem sendo tocada. Tá? A perda da mínima de hoje já pode ser, para aqueles mais agressivos, um argumento de entrada na ponta vendedora, e um segundo argumento, né, um pouquinho mais conservador, seria esperar o rompimento realmente desse fundo, que seria um pivô de baixo. Nós temos uma operação vendida short desde este candle aqui. Tá? Ela não foi para o lucro ainda, ela corre risco, óbvio, mas eu acho que o mercado tem boas chances de ir para baixo. O que não encaixaria com essa expectativa que está debaixo do mercado seria um movimento forte de alta que viesse a romper a média móvel de 20 períodos e ganhasse volume. Tá? Por enquanto isso não desponta aí no nosso horizonte. Tá? E reparem que as barras de volume maiores são vermelhas, ou seja, movimentos de queda. E quando a gente tem candles de alta, o volume é menor. Tá? Principalmente nesse movimento aqui. Então sugere realmente que é uma correção, um processo de pullback. Se a gente for olhar o gráfico do índice Bovespa, isso é bem mais nítido. Volume alto, volume baixo, volume alto, volume baixo, volume alto, volume baixo. Então isso é muito forte, pessoal. É o volume dizendo, né, de forma bastante eloquente, que os vendedores estão no comando da situação. Ok? Olhando o intraday, né, nós tivemos uma abertura em gap de alta. Tá? Não foi um monster gap, porque o candle da sexta-feira não era um candle de força baixista, mas foi uma abertura em gap de alta. Tivemos a formação de uma ilha, o primeiro movimento, ela gerou rompimento, alcançou aqui um alvo mínimo para RP e depois virou. Tá? Fechando este gap aqui, depois a gente tem um cenário de contração. Repare que as médias já estão por cima do preço. Se a gente for olhar num gráfico mais longo de 60 minutos, o que parece que nós temos? Impulso, respiro, provavelmente impulso. O mercado costuma muito fazer esse movimento em 3 tempos: impulso, respiro, né, tomada de fôlego e daí um novo impulso. Então, quando o mercado iniciar um movimento de queda, se ele realmente iniciar, esse movimento tende a se equiparar a este movimento aqui, tende a ser forte, não fraco, como esses movimentos de alta que a gente está tendo cada vez menores. Ok? Usualmente, né, a nossa expectativa para o intraday hoje era de que o mercado insistisse no movimento de alta, talvez para buscar essa região aqui, e nessa região a gente estava disposto a buscar um pivô de baixa, aquele momento de reversão que geralmente acontece próximo das 3 horas da tarde, com um pivô de baixa, numa velocidade mais curta. A gente estava bem a fim de fazer essa operação, e o mercado, como sempre complica, né, não chegou lá dessa vez. Fez a reversão num horário que não é usual, tá? Nesse horário aqui das 11 horas da manhã. Tá? E depois, quando fez um pivô de baixo, fez um pivô em cima de médias, em cima do suporte do gap, então foi difícil de pegar essa reversão do mercado. O ponto que deu para pegar a operação foi nessa virada aqui. Tá? Bom, então nossa expectativa para o pregão de amanhã é de queda. Vamos falar agora sobre o dólar. O dólar, pessoal, tem um gráfico na minha leitura um pouquinho mais complicado. Tá? Parecia mais simples, mas ficou um pouco mais complicado. Tá? O dólar vem num canal de baixa desde este topo em janeiro. Então a gente iniciou uma tendência de baixa, tendência de alta, tendência de baixa, fez inclusive um pivô primário de baixa, certo? Mas a tendência vigente de baixa iniciou em janeiro, a secundária, e finalizou aparentemente nesse comecinho de setembro, com o rompimento da LTB e o rompimento do topo de agosto, que nos faz um pivô de alta. Tá? Inclusive, a gente buscou operações de compra. Tá? Então, houve o rompimento, bom volume, bandas estreitas se abrindo. É natural acontecer um pullback, que é o que a gente teve até o candle de sexta-feira, só que não é muito... Não vou dizer que não é comum, mas não é agradável que o pullback seja formado por candles meio fortes como esse aqui. Tá? E detalhe, o mercado fechou na sexta-feira abaixo da mínima do candle que rompeu, isso é um sinal ruim. Então a gente ficou num cenário em cima do muro aqui para marcar um rompimento falso. A linha para dizer quando é rompimento falso e quando não é meio tênue, é meio delicado. Tá? Usualmente um fechamento abaixo da mínima do candle que rompeu é o que eu uso tecnicamente para definir isso, e um gatilho seria a perda mínima, coisa que aconteceu hoje. Então assim, para a forma como eu gosto de operar,
gerou stop para operações compradas, mas eu ainda vejo a possibilidade do dólar realmente estar apenas um pullback dessa tendência de alta. A gente já teve o rompimento da LTB, o rompimento do topo anterior, e hoje o mercado não acelerou para baixo. Hoje a gente teve uma reação altista. O problema é que a reação altista do dólar hoje foi bem fraca. Né? O ideal seria a gente ter aberto um gap de alta e o mercado ter subido para próximo dessa linha azul, com um volume mais forte. O volume foi meio fraco. Então o cenário aqui não é muito claro, não é muito tranquilo. Mas vamos ver, o pregão de terça-feira vai nos dizer muito. Tá? Se o mercado vem abaixo da mínima desse candle branco, provavelmente isso aqui vai ser uma barra branca ignorada e daí o mercado tende a um movimento de queda. Daí, por mais que venha a se desenhar uma tendência de alta, já não é aquele tipo de tendência que a gente quer comprar e ficar comprado. Tá? Pelo menos no rompimento do pivô. Se o dólar começar a reagir amanhã, superar a máxima de hoje e mostrar força, daí o cenário de tendência de alta, disso aqui ter sido apenas um pullback, volta a ganhar força e daí a gente busca uma nova entrada. Entrar na superação da máxima de hoje, eu acho que o sinal não é bom. É preferível ficar de fora e aguardar o mercado tranquilizar o cenário altista para daí voltar novamente a buscar operações na ponta compradora. Eu falo isso a partir do meu modelo que sofreu stop. Né? A operação do método Leandro, por exemplo, também de swing trade, segue aberta. Ela ficou ali no limite para o stop, mas não foi estopada ainda. Ok? Então vamos ver como é que o mercado vai se comportar. Amanhã vai ser importante para o dólar. No WDOVX16, que é o contrato mini do momento, a gente percebe um volume muito baixo aqui no dólar. Tá? É o mesmo cenário, tá? Não mudou nada. Detalhe, tá? No caso do dólar, caso o dólar continue em queda, nos indique um rompimento falso, qual que é o cenário que eu considero mais provável? O cenário que eu considero mais provável é de congestão, tá? É de congestão daí entre esta linha dos 3.362, 3,36 ao fundo de agosto por volta de 3,16. Então o dólar tenderia a um movimento lateral aqui, certo? E o próximo ponto de entrada que a gente poderia ter para o dólar perpétuo, usando como referência o dólar perpétuo, tá? Mesmo que o mercado vá mais para baixo, seria o rompimento dessa faixa de resistência aqui. Tem um teste, dois testes, né? E já teria rompido a LTB. No intraday, o dólar iniciou transitando abaixo desse suporte gap, não deu continuidade, começou um movimento de alta. Eu imaginava que a gente teria um primeiro movimento aqui, tá? E essa LTB estava aqui, na verdade, né? Mas a correção do dólar foi muito forte e chegou a perder a mínima, tá? Então já não era mais um pivô de alta, um cenário de primeiro movimento não ficou legal. E o duplo cruzamento da linha d'água para cima e para baixo sugere um dia de congestão, mais search and destroy, ou seja, ele não vai para nenhum lugar muito consistentemente. E foi o que nós tivemos. Então ao longo de todo o pregão a gente teve um movimento mais lateralizado. A resistência vai sendo bem definida e eu gosto disso para o pregão de terça-feira, para um rompimento dessa zona aqui. Então do ponto de vista intradiário ainda pode ter um sinal bom para compra através do rompimento dessa estrutura. Então, pro lado que romper o dólar tende a se definir. Se romper para cima, se romper para baixo. Se romper para cima, é bom que rompa com força. Ok? Se romper para baixo, mesmo sem muita força, provavelmente se define de qualquer forma, porque o mercado já foi mais do que deveria, do que seria saudável para uma tendência de alta saudável. O contrato de juro de um F19 também está meio bagunçado, está meio complexo. De novo, me parece que a gente está dentro de um cenário de cunha, a gente pode ir ajustando essas linhas e a gente fica sempre nesse cenário de cunha, um gráfico difícil de ser operado. Parece fazer mais sentido o contrato mais longo, daí um F25, aqui já em tendência de alta e no momento fazendo pullback na cabeça do pivô. De novo, vai ser importante ver a reação do mercado na terça-feira. Então é isso, pessoal. Eram as informações que eu queria trazer nessa primeira parte do Farol. A segunda parte do Farol, restrita a assinantes, eu convido vocês a conhecer o nosso trabalho. Bom descanso e até amanhã.